Olá, seja muito bem-vinda! Se você já se sentiu complicada demais, intensa demais ou esquisita demais, fica comigo porque esse vídeo é pra você. Eu sou Mariane Costa, sou especialista em superdotação em adultos, sou treinadora de PNL e esse canal existe para explicar para você como o seu funcionamento pode ser a sua maior potência. E hoje a gente vai falar de forma simples e direta sobre o que é a superdotação de verdade, sem mitos, sem meias verdades, sem querer parecer algo que não somos, mas vamos esclarecer de uma vez por todas para que você entenda a potência que você tem nas mãos. Quando a gente fala de superdotação, a maioria das pessoas pensa em criança tirando 10 em tudo, né, aqueles pequenos gênios da televisão, né? Ela pensa também em pessoas fazendo contas malucas na cabeça, mas na verdade a superdotação não é nada disso. E eu quero esclarecer para você de uma vez por todas. Mas na prática, a superdotação é só um funcionamento diferente do seu cérebro. Eu gosto até de brincar que a inteligência é um efeito colateral da superdotação. É um processamento mais rápido, uma grande capacidade de aprender e de conectar ideias, muita criatividade e, muitas vezes, uma altíssima sensibilidade, que faz com que você perceba coisas no seu dia a dia, no seu entorno, que a maioria das pessoas não percebe. E não é só sobre QI alto, é um conjunto de características cognitivas, emocionais e comportamentais que fazem a pessoa perceber e sentir o mundo de um jeito mais intenso. A superdotação não é. Ser bom em tudo, você pode ser brilhante em várias coisas, mas ir muito mal em outras. Não é garantia de sucesso na vida. Sem autoconhecimento e sem apoio, muita gente superdotada sofre de ansiedade, depressão, síndrome da impostora e por aí vai. Não é um título de superioridade e também não é uma desculpa para preguiça e arrogância. E tem um ponto importante, a superdotação não é só coisa de criança. Muita gente descobre na fase adulta, que foi a minha situação, depois de ter um diagnóstico de TEA, de TDAH, ter tido burnout, ter tido depressão, ou então quando começa a estudar sobre esse assunto, né, de altas habilidades, e pensa, cara, parece uma biografia minha. Quando a primeira vez que eu vi um vídeo sobre esse assunto, parecia que a pessoa estava falando de dentro da minha cabeça. Isso foi tão impactante que eu comecei a chorar assistindo o vídeo. Entender sobre a superdotação é importante para você parar de se olhar como defeituosa e começar a enxergar como uma pessoa que tem simplesmente um funcionamento cognitivo diferente. Você começa a entender partes da sua história que talvez não fazia sentido, você começa a ver, começa a enxergar exatamente onde os fenômenos aconteciam e você começa a ter mais clareza dos caminhos que você percorreu e de onde você pode ainda buscar entendimento. E principalmente você consegue criar uma vida que respeite o seu cérebro, suas necessidades e seu ritmo, e sem tentar ficar se forçando a caber em caixas que não foram feitas para você. Eu conheço várias pessoas que tiveram a vida transformada depois que descobriram a superdotação, que é o caso da Sâmia, que descobriu com mais de 40 anos que tinha altas habilidades depois que o filho dela foi diagnosticado com superdotação e começou a entender vários processos que ela passou na vida e começou a transformar e agora está recomeçando a vida de uma maneira muito mais plena e muito mais condizente com o perfil que ela tem, que ela merece ter, o estilo de vida que faz sentido para ela. Foi o caso também da Lorena, com mais de 40 anos, recebeu também o diagnóstico depois que a filha dela de 5 anos foi diagnosticada com autismo e superdotação, e ela começou a entender várias situações que ela foi considerada errada, preguiçosa, ou até mesmo estranha demais, e que na verdade era apenas um processo que ela estava vivendo naquele momento. O meu próprio caso, eu estudo desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos e sempre achei que parecia que ainda faltava algo. Apesar de eu ter acessado vários conhecimentos, feito vários testes, vários tipos de terapia, parecia que não estava me vendo ainda, parecia que faltava algo para eu saber, né? Então, quando eu descobri sobre a superdotação e as altas habilidades, tudo se encaixou. Minha vida transformou radicalmente e hoje, eu posso te dizer que eu vivo com uma sensação de plenitude que eu nunca tive na minha vida. E é por isso que eu criei esse canal, que eu comecei a falar sobre esse assunto, porque eu quero que você também sinta sobre isso. É o caso também do Daniel que descobriu com quase 50 anos de idade que ele era superdotado e que ele começou a ver todos os processos, porque ele vem de uma família muito amorosa, muito criativa, muito cuidadora, mas mesmo assim parece que ele faltava entendimento, parecia que ele ainda não se encaixava ali naquele grupo. E quando ele descobriu a superdotação, tudo fez sentido. Então, o sentimento de alívio que ele relata ter é muito gratificante e, assim, realmente não tem preço você descobrir sobre você. É por isso que você tem que ir atrás, ter certeza, para que você possa criar um estilo de vida que vai te satisfazer, que vai te trazer a plenitude, que vai te colocar exatamente no lugar que você merece estar. E não pense que, eu devia ter descoberto quando eu era criança, agora eu já sou adulta, não faz sentido.
Não. Diagnóstico tardio, mesmo porque não tenha grandes mudanças, né, já que você já passou pela escola, já escolheu sua formação, mesmo assim, ele pode criar uma virada de chave de 180 graus na sua vida, porque nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ter a vida que a gente merece, e você, tendo as ferramentas certas, você pode construir essa nova relação consigo e trazer a felicidade ou o preenchimento que faltava. Ah, mas eu nem sou boa em tudo. Se eu fosse superdotado, eu deveria ter feito grandes descobertas, ser um gênio, receber premiações. E não é bem isso. A superdotação vai muito além disso. É um funcionamento cognitivo, é uma percepção diferente. E se você parar para pensar na sua vida, por menor que pareça, você tem feitos extraordinários. Basta você começar a ter um olhar mais compassivo para si. Você vai encontrar. A questão que eu já escutei, né? Ah, eu que não quero saber se eu sou superdotada, que arrogância. Imagina eu ficar falando isso para as pessoas. Você não precisa contar para ninguém. Isso é algo seu. E se você sentir de contar, vai ser no sentido de esclarecimento, de você ensinar as outras pessoas também sobre o seu funcionamento, trazer conhecimento, difundir esse conhecimento para que outras pessoas não passem pelo que você já passou. Só que tem uma questão, existem várias maneiras de você lidar com isso, e um jeito bem errado de fazer isso é você usar como um rótulo, né, ficar obcecada pelo QI, ficar obcecada por querer se comparar o tempo todo, usar isso como muleta para ficar dando desculpa para sua arrogância, né? Porque uma questão que o superdotado realmente tem é o raciocínio lógico e ser direto. Às vezes a gente fala sem filtro e acaba ofendendo as pessoas, mas a gente tem que entender, se tem uma coisa que a gente é boa, é em aprender. Então a gente tem que aprender a filtrar, aprender a falar de uma maneira que as pessoas vão se sentir acolhidas. Mas tudo isso é entendimento. Aí você vem, a partir do momento que você descobre como é construído o seu raciocínio, você pode criar estratégias para que as pessoas que não têm um raciocínio tão lógico quanto o seu, não se sintam ofendidas, não sofram com a sua comunicação, não sintam perdidas também, né? Talvez você passe pela situação de ter que ficar sempre se explicando, repetindo, traduzindo a sua fala. Você não vai precisar mais fazer isso. Outra maneira é você ignorar completamente o assunto, fingir que nada está acontecendo, guardar para você e esquecer. Não. Você não precisa contar para todo mundo, como eu já disse, mas também você não pode ignorar, porque uma vez que você sabe, uma vez que você viu, é impossível desver. E se você fecha essa porta, você está perdendo a oportunidade de ter uma transformação real, de chegar, de resolver 90% dos seus problemas. Isso eu garanto, porque a maior parte das vezes é que a gente não consegue se encaixar naquilo que está sendo oferecido. Agora, se você entende onde é que você se encaixa, se você busca pelas pessoas certas, tudo muda. Tudo vai funcionar de uma maneira muito mais fluida. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas quer, não? Porque, na verdade, é isso que a superdotação é. É um mapa do caminho seguro, um mapa de um caminho que vai te trazer a realização, que vai te levar para o seu ponto B, para o seu desfecho final, de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais rápida também, porque você vai entender quais são os seus atalhos, você vai entender qual é o caminho correto, ou quais são os desvios que você tem que fazer para que você chegue aonde você sempre quis. Nesse mapa, você vai sair de tem alguma coisa muito errada comigo, para agora eu entendo como eu funciono e posso usar isso ao meu favor. Percebe a diferença? Olha a distância de uma coisa para outra. Será que não faz sentido dar essa chance? E se você quer dar um passo simples ainda hoje, faz isso aqui. Mas antes de eu te dar esse passo simples, não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho, não esquece de se inscrever nesse canal, porque com certeza vai vir muito, 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 muito mais conteúdo pela frente. Eu espero te ter aqui comigo. Então, bora lá. Pega um papel e uma caneta, ou então abre uma nota no seu celular. Escreve 3 situações em que você se sentiu estranha, diferente, ou que você não pertencia na escola, no trabalho ou no relacionamento. E aí embaixo de cada uma dessas situações você vai responder a pergunta: o que eu estava sentindo que ninguém mais sentia e o que eu estava percebendo que parece que ninguém percebeu. Isso vai demonstrar o seu padrão de funcionamento, o seu padrão de pensamento, e você vai começar a identificar quais são os pontos em que você pode se perceber e de repente ajustar ou ajustar o ambiente, né? Porque a partir de agora é aceitação, é você entender onde você cabe, onde você não cabe, quais são os momentos e as horas certas de falar ou não falar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e a gente se fala no próximo vídeo.